Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast falando de FA, eu sou Alex Torrealba, vamos falar de muito futebol americano por aqui, num podcast que eu estava muito ansioso para fazer, para debater e para receber nosso primeiro convidado do podcast, porque vamos falar do... Videocast, né? Videocast, porque a gente tá na câmera ali, nossos telespectadores estão vendo já tudo. Teleouvintes. Teleouvintes, um novo termo criado por Gabriel, que está aqui comigo. Tudo bem, Gabriel? Tudo certo, vamos debater aí com o torcedor do Raiders, né? O Gabriel já antecipou, torcedor do Raiders, jogador de futebol americano, um baita safety, por sinal, do Armada, e também é diretor do Armada, né, Fábio? Tudo bem? Muito obrigado por comparecer ao podcast. Vamos falar bastante da divisão oeste da AFC e da NFC, né? Tudo bom, Alex? Tudo bom, Gabriel? Prazer estar aqui conversando com você. Sim, eu sou safety, diretor, coordenador defensivo do time. O que tiver a fazer, a gente faz. Tem que fazer uma defesa tipo a de Oakland, né? Não, brincadeira. Não dá, tem que ser uma defesa boa. Então é isso, vamos começar o nosso programa que tem bastante assunto. Então roda a nossa vinheta. Então vamos começar nosso programa com a classificação da NFC Oeste. Vamos começar com essa divisão que teve o Rams como campeão e foi o time que chegou ao Super Bowl do lado da NFC com 13 vitórias e 3 derrotas. Seattle Seahawks ficou em segundo lugar com 10 vitórias e 6 derrotas, foi para os playoffs. Os 49ers ficaram com 4 vitórias e 12 derrotas, ficaram com a segunda escolha geral. E os Cardinals ficaram com a pior campanha com 3 vitórias e 3 derrotas. 13 derrotas, para corrigir. Então foi uma divisão que teve muitos altos do lado dos Rams e dos Seahawks e teve muitos baixos do lado dos 49ers e dos Cardinals. Vamos começar falando do Arizona Cardinals, uma equipe que teve a primeira escolha geral, teve toda aquela confusão, será que vai escolher o Kyler Murray? Será que vai trocar o Josh Rosen? O que eles vão fazer com o Nick Bosa, com o Quinnen Williams, com outros grandes jogadores de defesa? Eles foram lá e fizeram um óbvio. Fábio, queria começar contigo, perguntando, tu gostou dessa escolha dos Cardinals? Gostei sim. Acho que não havia convicção alguma no Josh Rosen, e se você não tem convicção no seu quarterback, você tem a primeira escolha, escolhe o quarterback no qual você acredita, né? E esse quarterback era o Kyler Murray, era o favorito do coach staff todo, e acho que ele chega para dar uma dinâmica diferente para o ataque. E acho que isso vai ser bem interessante. Acho que o draft poderia ter dado um pouquinho mais de atenção para a linha ofensiva do Arizona, mas mesmo assim eu tô acreditando que o Kyler Murray pode ter uma grande temporada. Essa questão da linha ofensiva, até que tu disse, eles se reforçaram até que decentemente na Free Agents, com o Just Pug e o Andre Smith. Só que óbvio que não vão resolver os problemas, ainda mais com um quarterback novato. Eu também concordo com isso, que tinha que ser o quarterback do treinador, para ele começar a montar o time e montar a filosofia dele. Então, eu também concordo que foi uma boa escolha. Eu agradeço por ter feito isso, né? Porque depois a gente vai falar. Foi uma escolha que eu tava esperando bastante. O Gabriel sabe bastante disso. E, Gabriel, pra ti, o que tu achou dessa escolha do Kyler Murray? Tu concorda com a gente? Tem uma opinião diferente? Concordo com vocês. Realmente, eu falei nos últimos podcasts, não sei se tu chegou a ouvir, mas eu não gosto do Josh Rosen e... Então, acredito que foi melhor ele ter saído e mudar um pouco os ares de como tá lá, né? A situação no Cardinals, que ano passado não tava nada boa. Então, vamos ver como é que vai funcionar agora com esse ataque diferenciado aí, né? É verdade. Então, esse time que mudou bastante, que teve muitas aquisições importantes. Defesa, né? Na defesa, teve algumas peças importantes. Também teve no ataque o Andy Sabella, que é um wide receiver que eu gosto bastante, chega para reforçar junto ali com o o Kirk. Eu esqueci o nome do wide receiver. É o Christian Kirk, esse daí, e o Larry Fitzgerald, que apesar de experiente, ele tá lá para ajudar a gurizada e ainda pode render algumas jardas, né? Com certeza. E chegou o Hakeem Butler, só para complementar aqui, um wide receiver que foi draftado também nesse 2019. É verdade, então um time que teve muitas mudanças, eu acredito que para melhor até, e na defesa também teve alguns nomes que chegaram bem importantes, o Robert Alford, cornerback, Terrell Suggs, apesar de muito experiente, é um edge que consegue sempre o seu sacks, Jordan Hicks, que a gente já tinha falado também, que é um linebacker que fez muito sucesso no Philadelphia Eagles, então é uma defesa que vai conseguir fazer
mudanças expressivas. Eu acho que a defesa vai evoluir bastante comparado à última temporada. Se não evoluir também, pelo amor de Deus, né? Chegou o Byron Murphy também pelo draft. Eu ia tocar agora nesse assunto, Fábio. O Byron Murphy era dado como o principal cornerback dessa classe e ele saiu no início da segunda rodada, né? Exatamente, ele foi a primeira escolha da segunda rodada e achava muito incrível, eu fui analisar os defensive backs da classe, achava bastante incrível a capacidade dele de fazer uma marcação individual com bastante agressividade, sem perder muito quando ele tinha que fazer essa transição para a zona. E isso é uma característica que é difícil de você encontrar nos defensive backs que estão saindo do college ainda. Então ele, apesar de ele ser um pouco menor do que você gostaria para marcar recebedores como o Julio Jones, que são realmente muito físicos, acredito que o Byron Murphy ele pode ser alinhado no slot para fazer marcações bem decisivas para o time. Até porque ele não é muito alto, ele tem 1,80, ele é um cara que preza muito pelo físico, então é um cara que também era um dos meus favoritos da classe e os Cardinals ganharam muito com isso, porque vai mudar o patamar da defesa com certeza com os outros jogadores que tem. Então, queria já perguntar qual a tua expectativa de campanha dos Cardinals para essa temporada? E tu acha que eles podem já chegar a brigar por playoffs ou é algo sonhar demais já nessa temporada? É difícil colocar os Cardinals como um playoff contender hoje. O time vem de uma temporada absolutamente horrível, em que nada deu certo. De repente, se o DJ conseguisse manter saudável para estabelecer um jogo terrestre e não houver muita dificuldade na transição de um quarterback novato, acredito que eles possam, no máximo, chegar num 7-9. Tem que considerar também que eles estão numa divisão muito difícil e que os 3 outros times da divisão são melhores do que eles hoje. É verdade. É uma das divisões mais difíceis que a gente consegue analisar. Os 4 times têm quarterbacks assim que não foram tão provados, por exemplo, como os 49ers. O Jimmy Garoppolo teve lesão, jogou pouco. O Kyler Murray agora tá chegando. Sim. O Russell Wilson e o Jared Goff já são mais provados, então eles têm mais segurança. Mas pra não ficar em cima do muro, eu digo 5-11 para Arizona Cardinals. Considerando a outra divisão que eles enfrentam dentro da NFC. Que é bem complicada. Exatamente. E tu, Gabriel, o que tu acha? Concordo. Eu acho que vai ser um 5-11 mas isso sendo muito otimista, porque não sei como é que vai funcionar também essa transição do Kyler Murray. Não sei se vai funcionar a linha ofensiva junto com ele, né? Mesmo que o treinador já goste muito do Kyler Murray, tem que fazer funcionar todo o resto. Então, acho que um 5-11 está ótimo. Aí. O pacote é bem completo ali. O Kyler Murray, ele é um cara que pode jogar correndo, tem um braço bom, tem o David Lamar Jones. Jackson, né? 2.0. Não, tem mais respeito, né? O cara gosta de chamar os caras de running back. E daqui a pouco ele vai falar do Russell Wilson e só prepara. Então é um pacote bem legal. Eu acredito que eles vão ficar num 6-10. É uma campanha que vai melhorar bastante. 3 vitórias a mais já é algo bem expressivo para uma equipe que foi a pior. E agora... Tem que lembrar também que tem Patrick Pearson e Chandler Jones nessa defesa. São caras experientes. São 2 jogadores que mudam o patamar de um time, né? Com certeza. Então é um time que... Eu acredito que essa gurizada que chegou vai dar bastante trabalho pros rivais. E o meu time sofreu ano passado com eles. Sofreu. 2 derrotas pro Arizona Cardinals. Que feio, hein? Conseguiram essa façanha. Mas é um time que... 2 vitórias das 4... Das 3. Não foi das 3? Foram 3? Das 3, verdade? 2 das 3 foram sobre os 49ers. O Arizona Cardinals era tão ruim que ele perdeu pro Oakland Raiders ano passado. É verdade. Perdeu. E daí os 49ers foram lá e conseguiram perder para esse time. Então vamos seguir falando aqui agora dos 49ers, que é uma equipe que me deu muita tristeza muito tempo depois do Super Bowl que perdeu para os Ravens. É um time que eu sofri bastante, troca de treinadores. Quando chegou o Kyle Shanahan, eu voltei a ter esperanças. E nessa última off-season, foi uma off-season que eu gostei bastante, principalmente na Free Agents, que conseguiu uma troca pelo Dee Ford, que era do Kansas City Chiefs. Conseguiu o Kawan Alexander, linebacker, que era do Tampa Bay Buccaneers. E outros 2 nomes pro ataque que chegaram, Tevin Coleman do Atlanta Falcons e o wide receiver Jordan Matthews. E tem um outro nome que eu destaco que, se saudável, vai fazer uma grande dupla de cornerback com Richard Sherman, Jason Verrett. O problema é, será que ele vai ficar saudável? Esse é o problema. Então, é um time que se reforçou bem na Free Agents. Eu gostei bastante desses nomes. Agrega muito aos jogadores que já tinha. E como o Fábio já falou, o problema são os jogadores voltando de lesão, né, Fábio? Exatamente. O meu grande receio com o 49ers é justamente isso. Os jogadores-chave do time, eles são
todos, basicamente, não chega a ser exatamente todos, mas um percentual muito elevado, são de jogadores que estão voltando de lesões que encerraram temporada. E isso acaba sendo uma coisa que bota uma grande interrogação sobre esse time. Jimmy Garoppolo, o McKinnon, running back... o próprio Nick Bosa, selecionado no draft, ele vem de uma lesão que encerrou a temporada universitária dele. Ele jogou 3 partidas só por Ohio. Então... Exatamente. E aí depois ele aproveitou a lesão também para poder se preparar melhor para o draft. Mas realmente são jogadores que estão voltando de lesão e dependendo de como eles reagirem, o 49ers vai ter uma campanha melhor ou pior, ou de repente até sonhar com playoffs. Eu até queria tocar nesse assunto e falar com o Gabriel sobre essa linha defensiva dos 49ers que... Há muito tempo no draft os Niners focam em linha defensiva. Começou lá com o DeForest Buckner, que atualmente é um dos melhores defensive tackles da liga. Ele é muito talentoso, eu gosto muito dele. E daí teve o Eric Armstead. Foi o ano anterior, foi o Eric Armstead, depois foi o DeForest Buckner. Depois teve o Solomon Thomas, que eu ainda tenho 1% de confiança nele, mas... Tá difícil, né? Eu achei que eu tinha mantado os Bears, sabe? Com aquela troca pelo Mitchell Trubisky. Não aconteceu nada. Que escolha jogada no lixo. O Solomon Thomas ele ainda não estreou na NFL. Exatamente. E para esse ano até, eu vejo bastante debate entre os torcedores dos Niners de usar o Solomon Thomas como um cara no miolo da linha defensiva, que é o que eu sempre quis. É um cara que, tipo, ele não tem explosão para defensive end, ele é um cara mais robusto, então ele pode funcionar como defensive tackle. Não vai ser um top defensive tackle, mas vai ser um cara que ajuda a parar a corrida, que é o principal atributo dele. E nesse ano chegou o Nick Bosa para ser o defensive end de um lado e o DeFord do outro. Então é uma linha defensiva com bastante talentos, que pode dar muito certo. Pode sim. E é a minha esperança defensiva essa, porque é o que eu espero bastante, né, Gabriel? Que a linha defensiva dando certo vai deixar os problemas da secundária, que são muitos, menores, porque daí vai pressionar melhor o quarterback adversário. Realmente, é o que eu ia falar justamente, que esse pique no DeFord foi muito importante, né, porque a explosão que ele vai ter junto com o Nick Bosa, se eles jogarem juntos, vai ser muito importante, principalmente com a pressão que o Buckner tem no pocket, né, empurrando o pocket. Então, é muito importante fazer isso funcionar, né? Pelo menos tentar, trabalhando durante os 8 primeiros jogos, eu acredito, encontrar uma forma de fazer funcionar esse trio e também o resto da defesa como um todo para ver se melhora, porque a defesa tem muito potencial, só tem que encaixar. E também o problema com as lesões, né? Que o Fábio falou. Isso. Eles se lesionam muito e é uma incógnita saber se eles vão jogar durante a temporada inteira ou não. É um time que gosta de contratar jogador lesionado. Gosta. Jason Barrett, o Kawan Alexander também tá voltando de lesão, para lembrar. Exatamente. No papel, o time saudável é um time muito bom. É muito bom, com certeza. O problema é que nunca funciona no papel, né? Falta estar saudável, de verdade. E agora o tema que eu queria tocar também sobre os 49ers é Jimmy Garoppolo, né? Como ele vai voltar de lesão. Eu sou um cara que gosto muito dele, eu tenho a camisa dele, como vocês podem ver. Tu gosta dele. É um cara que eu admiro bastante e eu tenho muita fé nele. Eu tenho muita fé mesmo. Tanto o problema que acha que ele vai ser o comeback, né? Eu acho que ele vai ser o comeback player of the year. Então, eu acho que ele tem capacidade pra isso. Sendo um quarterback, ele já sai na frente. Exatamente. Né? Com certeza. Acho que é o único quarterback que teve uma lesão que encerrou a temporada, assim. Então, ele com certeza já sai na frente nessa disputa. Ele só Carson Wentz também, né? Mas... tem o Carson Wentz. Então o Carson Wentz sai na frente, com certeza. O Jimmy Garoppolo vai ter que batalhar. Muito melhor. O Carson Wentz é muito melhor. É isso que eu não entendo, sabe? Porque tem pouca amostragem pra dizer que ele é bom, mas também tem pouca amostragem pra dizer que ele é ruim. Ele teve uma sequência de 7 vitórias nos jogos que ele fez. Tudo bem que não dá pra provar muito isso, só que no que ele mostrou que tem um braço legal, principalmente pra passes curtos e rápidos, o release dele é bom. O passe longo dele ainda precisa ser bastante melhorado, só que também não tinha recebedores à altura disso. O Marquise Goodwin, que é o principal, às vezes dava uma dropada que me deixava com muita raiva. E chegou o Deebo Samuel no draft, Sim. que é uma arma que pode ser importante. Então, Deebo Samuel, Dante Pettis, George Kittle, que Pierre Garçon foi embora. Graças a Deus, não fez nada. Só se machucou, né? Ele veio pra se machucar e ir embora. Exato. Então eu queria a opinião de vocês sobre o Jimmy Garoppolo.
Pra não ficar minha opinião clubista aqui, porque é clubista, eu gosto dele, eu fiquei muito feliz quando veio ele, porque eu não queria um quarterback de draft pros 49ers, eu queria um quarterback já meio moldado, e foi moldado pelo Bill Belichick. Então eu acredito no potencial dele. Então, vamos lá. Eu não sou fã do Jimmy Garoppolo, tá? Mas eu acho que a gente não pode ter uma certeza. É bem como você falou, a gente não teve muita amostragem para dizer que é bom, mas a gente também não pode dizer que ele é ruim. O grande problema do Jimmy Garoppolo para mim é que toda a amostragem positiva que ele tem é do New England Patriots. E aí você tá falando de um time que colocou, acho que Matt Flynn com mais de 10 vitórias na liga, né? Isso é uma coisa inacreditável. Então, parece muito mais produto de Belichick do que um mérito próprio do jogador. Então, nesse ponto, também é uma divisão muito fácil dos Patriots, facilita algumas vitórias no ano. Acredito que o Jimmy Garoppolo ele não pode ser avaliado pelo período dele em New England. Os jogos dele nos 49ers foram bem... segue aí que é ao vivo. Os jogos dele pelo 49ers ainda não deram uma amostragem suficiente e ele parece casar muito bem com o estilo do head coach. Mas também é um head coach que eu não levo muita fé. Eu acho que ele, nos momentos mais decisivos, ele acaba tomando decisões erradas, como no Super Bowl, em que ele estava como coordenador ofensivo do Atlanta Falcons. Exato. Então, assim, eu acredito que o Jimmy Garoppolo ele volta bem e ele ajuda o 49ers a ganhar mais do que o ano passado. Principalmente utilizando o tight end, que é sensacional nos 49ers. E isso você pode clubistar bastante, porque ele realmente é muito bom. Ele bateu o recorde de exatamente. Jada. Então já deixa teu palpite aí sobre qual vai ser a campanha dos 49ers, depois vamos pro Gabriel. Eu vou apostar num 7-9 San Francisco 49ers e não é ano de playoffs, até achar um quarterback. Polêmica. Vai, Gabriel. Eu vou apostar num 6-10, sinceramente, dependendo de como vai ser a situação aí do time. Mas só fazendo um adendo aqui, minha opinião sobre o Jimmy Garoppolo, tu sabe que eu também não gosto dele, mas tudo bem. Mas eu achei muito interessante que em 3 jogos ele teve 718 jardas ano passado. Sim, e que acabou se machucando. Sim, não, mas eu falando desses 3 jogos específicos, foi muita coisa para um quarterback que não joga demais, assim, sabe? Então, acho que é um quarterback que dá pra evoluir. Só tem que esperar o tempo mostrar. Esse é meu ponto, exatamente. Não dá pra... A amostragem pelos 49ers também foi no final de temporada. Ele ganhou 5 jogos em sequência lá. Ganhou de times bons como Jacksonville, que chegou na final da conferência e tal. Só que não é uma amostragem legal. Só que eu tenho confiança nele, eu vou apostar no 9-7, senão eu vou estar me contradizendo, né? Eu vou apostar no 9-7 e briga por uma das vagas no wildcard. Eu tô apostando nisso. Na NFC é difícil, eu e o Fábio a gente já discutiu, mas eu acredito que com 9-7 ali, talvez um 10-6, vai que ganha dos Rams ali um jogo. Olha daí eu acho que dá pra chegar nos playoffs, e daí eu cumpri a minha missão de ver um Super Bowl dos 49ers de novo. É muito difícil, mas... De novo? Mas quantos tu já viu? Ver chegar no Super Bowl. Eu vi uma derrota, infelizmente, pro Joe Flacco, que a gente vai abordar daqui a pouco. E seguindo aqui na nossa prévia da Divisão Leste da NFC, agora do Seattle Seahawks que a gente vai falar. Seattle Seahawks que deu um dinheirão pro Russell Wilson, né? Apostando no futuro do quarterback, mas não muito no futuro da franquia, né? Porque dar esse dinheiro todo e não trazer muita gente... Pra ajudar ele é bem complicado. Chegou o Ziggy Ansah pra defesa, principalmente, e o Mike e o Pat, que é um guard bem interessante, até pode ajudar essa linha ofensiva que é bem fraca. E, Gabriel, o que mais se destacou foram algumas saídas do Seahawks, né? Traz aí pra gente os principais nomes. Sim, saiu o cornerback Justin Coleman e o safety Earl Thomas. O Ed, Frank Clark e também o running back Mike Davis. Com a saída do Earl Thomas, o que a gente tem? O fim total da Legion of Boom. Basicamente. Mas só um adendo aqui. Chegou de rookie, tu falou de ajudantes aí do Russ Wilson. Chegou o Metcalf, né? Aquele monstro lá do draft. Bodybuilder. Bodybuilder. Até porque, né? O Doug Baldwin não vai voltar, né? Ele se aposentou. Então o Russell Wilson perdeu o principal alvo dele. E chegou o Metcalf, que é um cara... Gary Jennings também. O Metcalf é um cara que
eu não sei muito o que pensar dele, porque, meu, Fábio, tu imagina um cara desse tamanho sendo um wide receiver, ele parece um jogador de linha ofensiva. Ele vai ser o jogador que fica lá atrás, parado. E aí ele fica com a mão estendida, se alguém fica nele, ele só fica parado esperando a bola. Não, o cara é um monstro. Ele tem umas qualidades ali, mas eu acho que ele não é um talento muito grande. Mas ele se mostrou bem rápido também. Isso é verdade. Ele é muito rápido, com certeza ele é muito rápido, mas ele tem um problema muito grave em fazer rotas. A árvore de rotas dele é muito mal trabalhada. Ele basicamente é uma rota gol, então ele vai sair correndo, ele vai ganhar na força, na velocidade e vai receber um passe longo. E acho que isso seja errado, não, de forma alguma. Mas é fácil de marcar. Exatamente. Sim. Se for um cornerback como Jalen Ramsey, é um cornerback que facilmente vai anular esse jogador. Bota um safety pra cobrir ele e adeus. Sim, exatamente. Então, acredito que muito por o Seattle querer trazer aquele jogo físico de corridas da época do Marshawn Lynch lá, eles também selecionaram um wide receiver que é muito grande e ele, em tese, pode ser trabalhado para ser um bom bloqueador. Então, acho que isso pesou bastante na seleção do Metcalf. E o ataque que o Russell Wilson é indiscutível, eu acho ele um grande quarterback. O Gabriel brinca que é um running back, assim, mas ele corre bem com a bola também, o cara é muito bom. Ele é muito bom. Vai fazer o quê? E na defesa que tá meio que problema. O técnico é muito bom, né? Só que ele precisa do material humano. E tá, tudo bem, tem o Bob Wagner, que é um baita inside linebacker. Chegou o Ziggy Ansah. A escolha de primeira rodada do Seahawks não me desce muito bem, o LJ Collier, que é um edge que também tinha outros nomes bons, né? Uhum. Eu não entendi porquê, eu fiquei feliz, né? Rival, azar. Mas é um time que, cara, mesmo sem os grandes jogadores, como tinha uns anos atrás, é um time que dá trabalho, né? Porque o Russell Wilson é elite, o Russell Wilson carrega alguns jogos. E a defesa, ela perdeu grandes nomes ao longo dos últimos anos, mas ela se manteve em alto nível. E isso ajudou muitas vitórias no último ano, né? Acredito que esse é o fator Pete Carroll. Ele sabe trabalhar muito bem as defesas. Eu acho que ele vai maximizar o talento do Ziggy Ansah já em final de carreira. E ele pode pegar uma seleção questionável de draft e transformar num bom edge. Com certeza. Né? E pelos que tem passado, assim, o Griffin vem treinando muito bem. E é um jogador que eu particularmente gosto muito. Então eu torço muito por ele. Acho que ele vai ser um linebacker. Pode usar ali um híbrido com safety muito interessante. É um time que, apesar de ser um rival, eu sempre admirei bastante pelo trabalho do Pete Carroll, que é um cara muito inteligente, baita treinador. E o meu palpite eu já vou dar. Eu acho que os Seahawks vão ficar 8-8 nessa temporada. É uma temporada difícil, ainda mais pela divisão. E eu não vou me contradizer em momento nenhum se eu tô apostando nos 49ers. Eu vou ficar atrás dos 49ers, menos dos Rams. Mas é uma temporada 8-8, brigando ali com os 49ers direto pela segunda posição. Os Cardinals, a gente já disse, provavelmente vai ficar em último. E tu, Gabriel, o que tu acha? Eu acho que vai ser um 7-9 também pro Seahawks. Fábio? Eu vou de 9-7. 9-7, quase 10-6, assim. Porque o Seattle Seahawks, ele tem uma habilidade de vencer jogos improváveis. O Russell Wilson, ele garante pelo menos umas 6 vitórias fáceis pro Seahawks. Exatamente. Em jogos de divisão, principalmente. Meu, o que eu passava de raiva com o Russell Wilson, que os 49ers, os Cardinals não conseguiam derrubar ele. Sim. Ele se livrava de todo mundo. E daí chegava o Aaron Donald e derrubava ele. Porque é o Aaron Donald, né? E tem um detalhe muito interessante, né? O Bob Wagner, ele não perdeu um tackle na temporada passada. Ele acertou mais de 100 tackles e não errou absolutamente nenhum. Isso é um dado inacreditável. Ele é um absurdo. E por fim, na NFC Oeste, vamos falar do Los Angeles Rams, campeão da divisão, que chegou ao Super Bowl. E não mudou muita coisa no time, manteve bastante a base, teve alguns reforços importantes como o Eric Weddle de safety, o Clay Matthews, então caras experientes para esse time. Saíram o Sam, que foi pro Tampa Bay Buccaneers, o Lamarcus Joyner, o Mark Barron e no ataque o Roger Saffold. E chegaram de rookies o Taylor Rapp, que é um safety, até para melhorar essa secundária. Acho que o principal problema da defesa é a secundária. Chegou o David Long, cornerback, mais um para secundária, e o Darrell Henderson, também um running back que tem um problema, né? Os running backs dos Rams. Vamos começar falando disso até. O Todd Gurley. Ele teve problemas, gente. É claro isso, porque senão ele ia jogar muito mais no Super Bowl. Ele tava com problema de lesão, não sabemos se ele ainda está. O que esperar da temporada do Todd Gurley, que é essencial para esse time dar certo no ataque, principalmente? Eles vão utilizar bem menos o Todd Gurley nos jogos da temporada regular.
Ano passado, lembro de um jogo contra o Detroit Lions. Foi um jogo bem apertado e o Todd Gurley ele teve que resolver no final do jogo. Ele fez 2 touchdowns bem longos, assim, para mais de 30 jardas terrestres. E aí você vê que o Gurley é a válvula de escape do time. Tanto em passes curtos, quanto em jogadas de corrida. E acho que isso acabou sobrecarregando ele, a saúde dele foi prejudicada e ele não conseguiu correr na pós-temporada. Eles tiveram que depender do C.J. Anderson, né? Ex-Denver Broncos. O Gabriel gosta muito dele. Exatamente. Não, gostava. Agora ele tá muito gordinho, deixa ele. E acabaram dependendo dele para chegar no Super Bowl, né? É verdade. É verdade. E, Gabriel, o que tu espera desse time do Los Angeles Rams, que tem a defesa fantástica com o Aaron Donald, com outros jogadores complementam ele, o talento dele é o principal. E chegou peças para a secundária, essa secundária que sofreu um pouco, não tanto até, mas sofreu. Conseguiram suprir, né? Um pouco. É que o Aaron Donald pressionando lá na frente facilita toda a secundária. Só que agora eles melhoraram com experiência. E o Clay Matthews, o que tu espera dele? Tá em final de carreira, mas tu acha que ele ainda pode render? Eu acho que sim, cara. A gente vê que tem muito jogador agora que tá chegando na fase final e eles estão jogando bem melhor agora. Estão dando uma renascida, digamos assim. E o Clay Matthews eu acho que é um deles. Falando da defesa, a gente percebeu o Super Bowl foi um jogo de defesa. A defesa prevaleceu totalmente e a do Rams se provou. Na minha opinião, a do Rams foi parelho demais com a do Patriots. Eles perderam por detalhe. E então, acredito que esse ano vai ser tanto como foi ano passado. Aaron Donald está sempre lá para levar o jogo. Candidatíssimo a Defensive Player do ano. Sempre. E essa chegada do cornerback, eu acho que eu gostaria de ver mais ação na secundária se o Aaron Donald não acabar com a jogada antes. Essa secundária eu acho muito interessante porque saiu o Eric Weddle e chegou esse Taylor Rapp. O Eric Weddle chegou também. Ah, o Eric Weddle chegou. Então ajuda bastante, agora é melhor ainda. Na criação de jogada na secundária, de tentar mais interceptações, né, nesses passes em profundidade. E agora a gente olha para os outros times, por exemplo, o Arizona Cardinals vai vir o Kyler Murray, que é um cara que tem um braço muito forte. Mas é novato. Claro, é novato, mas vamos olhar para o jogador. Ele vai tentar passe longo, certo? Então a secundária vai ter que trabalhar bastante. A mesma coisa com o 49ers, por exemplo. O Russell Wilson agora com o DK Metcalf também. Vai ser uma secundária bastante... Vai ter que trabalhar bastante. Exatamente. Então, eu acho que vai ser interessante ver como é que vai trabalhar a secundária dos Rams esse ano. E só fazendo um adendo também, o ataque deles, quando vocês mencionaram o Todd Gurley, a gente não falou também de Cooper Kupp, né? Que vai retornar de lesão. Que vai retornar agora. O corpo de recebedores dos Rams são bons. E eu acho que ele vai ser muito mais acionado esse ano do que foi ano passado, né? Ano passado ele jogou... Ele chegou a jogar o começo da temporada e depois se machucou. Exatamente. Então eu acho que vale apostar aí nos Rams em primeiro lugar de novo. Qual a campanha? Eu acho que vai ser um 12-4. Eu também aposto no 12-4. E tu, Fábio? Eu vou apostar um 11-5, considerando que os adversários de divisão são bem qualificados, bem melhores que o ano passado. Isso é verdade. Isso daí vai ser mais difícil para os Rams. Eles sobressaíram totalmente na divisão. Sim, com certeza. Então... Eles fecharam 6-0 no passado. Mas 7? Né? Não, 6-0. São 6 jogos na divisão. Ah, tá. Desculpa. Viajei. Eu pensei que tava falando da... Eles ganharam dos Broncos também, fica tranquilo. 7-0 pra fechar aqui. Eu pensei que tava falando dos jogos que eles ficaram invictos. Ah, sim, eles sim. Chegaram acho que foi até mais. Eles perderam o primeiro jogo lá pro New Orleans, né? Mas dentro da divisão eles conseguiram varrer a divisão. Isso aí te coloca em playoffs. Só chegaram no Super Bowl roubado, né? Então, essa foi a nossa divisão oeste da NFC. E agora o bicho vai pegar porque a gente vai falar da divisão oeste da AFC. E vamos começar com a nossa tabela do ano passado, que teve o Kansas City Chiefs como campeão, com 12 vitórias e 4 derrotas. Os Chargers com a mesma campanha, 12 vitórias e 4 derrotas. O Denver Broncos com 6 vitórias e 10 derrotas. E o Oakland Raiders com 4 vitórias e 12 derrotas. E é dos Raiders que a gente vai começar falando. Essa franquia maravilhosa, que lembrando tem um treinador que ganhou um contrato de 10 anos e 100 milhões. O Fábio ficou muito feliz com isso, né, Fábio? Você não pode dar uma segurança dessa, né? Não interessa quem... Nem o Belichick ganha isso, então não é outro treinador que merece. Um absurdo, né? Mas vamos começar com as chegadas, que já começa muito bem, né? Antonio Brown. Melhor recebedor da NFL. Trent Brown.
Trent Brown, chegaram os irmãos Browns, né? A gente pode fazer até um outro debate sobre os melhores recebedores da NFL, que eu acho que é um debate que sempre é muito válido. Com certeza. Atualmente, pra mim, eu já até falei que pra mim é o DeAndre Hopkins Ele é muito bom melhor, mas mesmo nível ali, muito parelho. Então chegou o Trent Brown, Brandon Marshall na defesa, chegou lá Marcus Joyner, o Vontaze Burfict, e também no ataque chegou o Hit Incógnito, são muito amigos, né? Exatamente. E também chegou um outro wide receiver que pode ajudar bastante, o Derek Carr, o Tyrell Williams. Então, um ataque que melhorou bastante, né? E o que tu espera desse ataque que vai ter o Incógnito, vai ter o Brown... Vamos falar do time em geral primeiro. Vai ter esses 3 elementos juntos no vestiário. O que esperar desse vestiário? Já antecipo minha opinião. A equipe do Raiders é muito boa no papel. O problema não são nem as lesões, o problema é o vestiário. Vamos ver se eles vão ter vestiário para isso. Bom, assim, acho que antes de contratar qualquer jogador, o Mike Mayock, o general manager dos Raiders, ele tem que chegar para qualquer um desses jogadores e dizer que nenhum deles vai ser a maior estrela do vestiário, né? Porque a maior estrela do vestiário é o John Gruden. E isso é uma coisa que até o Charles Woodson mesmo falou, que quando ele jogava em Oakland, não existe estrela maior que o head coach, porque ele tem esse apego com a mídia, ele trabalhou inclusive na mídia por muito tempo, e ele é um showman, assim, ele gosta de chamar atenção, então acho que ele vai atrair muito mais atenção para ele, para blindar o vestiário, do que expor qualquer tipo de problema. É um vestiário que tem jogadores, no mínimo, bastante problemáticos, né? E... acho que vai depender muito da capacidade de gerenciamento de grupo do Gruden para esse time ele sair de um 4-12 para uma campanha muito melhor ou uma campanha intermediária. É verdade. E, Gabriel, tu acha que o Derek Carr, quarterback do Oakland Raiders, ele tem capacidade de, por exemplo, repetir a temporada de 2016, que foi muito boa? Era candidato a MVP, se eu não me engano, né? Ele teve, infelizmente, aquela lesão grave que tirou ele dos playoffs. Os Raiders iam chegar muito bem nesses playoffs. Tu acha que o Derek Carr tem capacidade de... Agora com essas armas, né? Ele tem uns brinquedos muito bons. Qualquer quarterback ficaria invejado. Ele tem capacidade pra isso? Eu acho que tem, cara. A gente tava comentando aqui antes da gente gravar o podcast, ele teve... Mesmo não fazendo muita coisa, ele teve quase 4.000 jardas na temporada. Teve mais de 4.000 jardas. Não, nessa de 2018. Sim. Teve mais de 4.000 jardas. Então, erro técnico da estatística. Então, eu acho que ele é um quarterback muito consistente, ele tem o necessário para levar o time aos playoffs, tem necessário até para ganhar talvez uma conferência, né? Então acho que é interessante ver como é que vai funcionar. E isso só tem que fazer funcionar o vestiário, que nem tu disse. É muito difícil o Antonio Brown e o Vontaze ali juntos. Nossa. Então... o que vai acontecer a gente não sabe. Vamos olhar o Hard Knocks da HBO lá pra ver o que vai acontecer. É verdade, isso vai valer muito a pena. Então, não dá pra saber. É muito uma incógnita. Realmente, como o Fábio falou. É um incógnito. Como o Fábio falou, vai ter que ter muito gerenciamento aí do time, né? Dentro do vestiário, as relações que eles vão ter. E acredito que se eles conseguirem criar um vínculo, deixar de lado as tretas, as intrigas, eu acho que o time tem muito potencial para melhorar esse ano. Não digo que ficaria em segundo lugar, nem tentaria um wildcard esse ano, mas dá para ganhar do Broncos ali. Mas teve um outro reforço pro ataque no draft, o Josh Jacobs, que era considerado até o melhor running back da classe. É um cara que gosto até, é um cara que tem talento, pode ajudar muito o Derek Carr, ainda mais que saiu o Marshall Lynch. Se aposentou de vez, eu acho, né? E vamos falar dessa defesa, que os Raiders tinham a 4ª escolha geral, né, Fábio? Exatamente. E daí muita gente esperava quem vão selecionar, vai vir um quarterback, vai vir um outro jogador de defesa, eles escolheram o Clelin Ferrell. Exatamente. Tu gostou do Clelin Ferrell? Eu sei que tu tá empolgado com ele, né? Então, o Clelin Ferrell era o segundo defensive end do board, né? Segundo o Mike Mayock. E o primeiro saiu pros 49ers, que era o Nick Bosa. Então, acho que eles endereçaram a maior necessidade do time com a escolha mais alta que tinha. Me lembra por que era a maior necessidade? Tinha alguém antes que fazia essa função? Exatamente, nós tínhamos Khalil Mack. E ele foi trocado porque o time precisava renovar questões de cap, né? E o Gruden acreditava que o Khalil Mack sozinho não conseguiria conduzir uma defesa. A gente viu com os Bears. Bom,
passou, né? O que acontece? Passou. Vamos deixar pra trás. O Clelin Ferrell, ele é um grande defensive end. Acho que ele não era um defensive end bom o bastante para sair na escolha número 4, mas ele é um líder nato e ele vem de 3 anos de college em que ele 2 vezes foi campeão nacional. Né? E ele era líder daquela defesa, uma defesa muito boa de Clemson. Então, acredito que, por mais que a escolha ela tenha parecido um reach e tinha ali um jogador que era tido até mesmo por mim como mais ideal para aquela escolha, né, que era o Josh Allen, o linebacker de Kentucky. Acredito que ele possa sim produzir, não sei se 10 sacks ou mais esse ano, mas acredito que ele vai produzir bastante, vai elevar muito o nível da defesa. Eu também concordo com isso, porque o Clelin Ferrell, eu vi os jogos de Clemson, ele é um absurdo. A liderança dele chama atenção. Então é um cara que não vai ser um Khalil Mack, eu acho, mas pode chegar próximo disso e pode ajudar bastante o Oakland Raiders. Palpite para o Oakland Raiders nessa temporada, eu vou ficar no 8-8. E tu, Gabriel? Eu vou ficar, cara, 6-10. 6-10? E tu, Fábio? Pode ir. Olha, numa temporada ideal, em que as coisas dessem realmente certo para esse time seria um time de 10-6 no papel. Com certeza seria, porque teve a adição do Jonathan Abram também, que é um safety que bate muito, muito, muito forte e vai dar uma dinâmica diferente para a defesa. Acho que a defesa ela tem uma cara completamente diferente. O Paul Guenther ele pode realmente fazer um trabalho excepcional ali, mas sendo realista, acredito que é uma campanha 6-10. Uma campanha 6-10, no máximo uma campanha 7-9. O calendário é muito difícil, muito difícil. É considerado o mais difícil desse ano. Você enfrentar a NFC Norte é uma coisa muito complicada. E os rivais de divisão também são... Exatamente, você enfrenta o melhor time da AFC 2 vezes e ainda você tem que enfrentar Vikings, Packers, Bears, é complicado. Então, por incrível que pareça, eu fui o mais positivo com os Raiders, então vamos seguir o nosso programa. Vamos agora falar do Denver Broncos, franquia do nosso Gabriel Fraga, e queria que ele falasse sobre as aquisições e as perdas que o time teve. Vai lá, Gabriel. Vamos lá. A gente trouxe aí na Free Agency o Joe Flacco, né? A risada já disse que vocês querem rir, eu ri, cara, não tem problema. Trouxemos também o Juan James, o cornerback Kareem Jackson e o cornerback Bryce Callahan. Queria fazer um adendo também, veio de head coach o Vic Fangio e coordenador defensivo Ed Donatello. E também veio de rookie, muito importante, o Noah Fant, que pra mim foi o amor da vida do Gabriel agora. O amor da minha vida. O OL Dalton Risner, o quarterback Drew Lock futuro da franquia. O DL Dre'Mont Jones. Então vamos começar falando sobre essas chegadas. Posição de quarterback. Joe Flacco ou Drew Lock? Aqui, ó, o debate é aqui, ó. Metade dos dois. Não, o Joe Flacco vai começar. Isso acho que é impossível eles queimarem mais um quarterback, né? O Broncos é muito bom fazendo isso. Não duvide de John Elway. Ele se esforça para ser o maior quarterback da história dos Broncos, né? Então ele só seleciona quarterbacks ruins. O Joe Flacco... Boa teoria. É verdade, é verdade. Não é uma teoria, é a verdade. O Joe Flacco vai começar, mas ele vai perder a posição ao longo do ano. Ele só vai ficar até o final do ano, na minha opinião, se eles não quiserem apressar o desenvolvimento do Drew Lock. E tu, Gabriel? Eu concordo com ele, mas eu acho que ele não fica nem metade do ano, sinceramente. Eu acho que eles jogam 5 jogos ali e depois vão tentar botar o Drew Lock pra ver como é que vai funcionar a situação Até porque os Broncos tiveram agora a chegada do Noah Fant, um tight end que é da mesma faculdade que era o George Kittle, do TJ Hawkinson, que foi pro Detroit Lions. E tá se tornando uma universidade de tight ends, né? A Iowa. Exatamente. Então tem bastante perspectiva sobre ele, é um cara que eu gosto bastante. O Gabriel também gosta bastante, então pode ser uma peça fundamental nesse ataque. Na minha opinião, é a salvação do Broncos, cara. Bola nele e corre. Sinceramente, E Philip Lindsay correndo. Sim. Então, é meio que isso o ataque do Broncos resumido. Porque com o Joe Flacco, não espera muita coisa. O Drew Lock, ele, também não espera muita coisa. E eu acho que é a salvação pra fazer esses quarterbacks funcionar. Não ter interceptação, porque se o Joe Flacco tentar lançar pro Sanders, vai dar muito errado. Não. É erro certo, né? E essa defesa do Broncos que perdeu o Brandon Marshall,
perdeu o Shaq Barrett, perdeu o Bradley Roby e o Darian Stewart também, o safety. E renovou com o Chris Harris Jr., ainda apostando no veterano, só que... O que tu acha dessa defesa, Gabriel? Cara, sinceramente, eu tava comentando aqui com o Fábio, eu acho que foi muito interessante a renovação dessa defesa, e a gente tava falando que ela tava se ruindo, né, aos poucos, e trazer o Vic Fangio foi uma maneira de segurar ali e tentar botar de volta no lugar. Então, ele trouxe o Bryce Callahan, que era dos Bears também. Então vai ser uma maneira de tentar melhorar isso, né? Tem o Kareem Jackson de cornerback, que veio dos Texans, eu acho ele muito bom. Junto com o Chris Harris, que é um ótimo playmaker, ele sabe fazer... ele sabe olhar o jogo, ele tem a visão de jogo para fazer a interceptação na hora certa e salvar o time, sabe? Então acho que os dois ali juntos vai dar certo. Tem também o Bryce Callahan, como eu falei agora, cornerback. Eu acho que o importante até dessa defesa ainda é o front seven, que tem o Von Miller, Bradley Chubb, sim. Que é fundamental, né? Porque vai ajudar no desenvolvimento da secundária. A gente já falou várias vezes que o pass rush e a secundária trabalham muito em conjunto. Se um não dá certo, o outro acaba se prejudicando. Então eu acho que é um time que a defesa ainda se destaca bastante. O ataque é muito difícil de evoluir. E ainda mais o que o Fábio chegou a comentar, né? O Vic Fangio é um técnico de mente defensiva. A defesa tende a melhorar. O problema é o ataque, né? Que vamos ver como vai ser, se vai ter alguma evolução. E já quero pedir também qual vai ser a campanha do Denver Broncos para essa temporada, Fábio. Eu acredito que o ataque vai ter uma evolução no jogo aéreo e acho que talvez ele não vá conseguir evoluir tão bem no jogo terrestre, porque hoje todo mundo sabe quem é Philip Lindsay. Então acredito que vão estudar mais ele tende a ter aquele segundo ano um pouquinho mais abaixo, apesar de ser um jogador que o Broncos encontrou no nada e foi uma das melhores seleções que eu vi no ano passado, né, no pós-draft. Acredito que o Broncos vai para uma campanha 8-8. Como ano passado, acho que eles vão até o final tentando uma vaga de wild card, mas acredito que ainda não é ano dos Broncos voltarem à pós-temporada. E acho que, se eu não me engano, se o Broncos tiver uma campanha negativa este ano, será a primeira vez na história que o time tem 3 anos seguidos de campanhas negativas. Foi a primeira vez... Não foi a primeira vez na história, mas foi a primeira vez em muito tempo que a gente Desde teve... 72. Desde 72 que a gente teve campanha negativa. Em 2 anos seguidos, né? Sim. Exatamente. Antes do Gabriel, eu vou dar meu palpite pra temporada. Eu acho que vai ficar num 6-10. Eu não tô muito confiante com esse time do Broncos por conta da posição de quarterback. Eu acho que a defesa ainda vai evoluir um pouco com essa questão das chegadas. Não vai carregar o piano como foi em 2015, por exemplo. Então eu acho que é um time de 6-10 ali, pode surpreender, vai que o Drew Lock assuma ali, faça milagre, vira o novo John Elway, não duvido. Não. É difícil acreditar, mas não duvido. Então eu acho que um 6-10 se encaixa bastante com o Denver Broncos. E tu, Gabriel? Eu acho que com tudo que a gente falou aqui, ele vai para um 7-9. Ficar em meio termo entre vocês dois. Acho que vai para um 7-9, muito otimista, um 8-8 também tentando o wildcard, mas também acho que não é a vez do Broncos voltar para os playoffs. Eu acho que é hora de se aquietar e tentar melhorar o que tá em falta aí. Vocês estão muito amiguinhos, um falou que cara, vai ficar melhor. Cara, é a realidade, entendeu? Mas é que o calendário é muito difícil. Você enfrentar Chargers e Chiefs 2 vezes, tem que enfrentar toda a NFC North. E ainda pega esse ano a divisão sul da AFC, que tem Colts, Texas, Tennessee Titans, Jacksonville, né? Também tá... E o Jacksonville, então assim, é um calendário realmente bem pesado. A divisão do Oeste aqui da AFC sempre pega calendário difícil, cara. Não. Sempre. Querem ser os bons, né? Não, é que a gente é bom. Não, vamos falar dos bons agora, realmente. Atualmente, os bons que ficaram ali em campanha empatada... Não, vamos seguir aqui. Os bons que realmente ficaram com campanhas empatadas foram o Kansas City Chiefs e o Los Angeles Chargers. Os pequenos, né? Os pequenos. Sim. Quem é esse aí? É cíclica a NFL, né? Então tem que alguém ficar na frente às vezes. E desta vez foi o Los Angeles Chargers, que a gente vai falar agora, que não precisou contratar muita gente, não precisou fazer muito esforço e mesmo assim conseguiu coisa boa. Conseguiu Thomas Davis, linebacker, ex-Panthers, experiente pra caramba, joga muito bem. E no draft, os principais nomes, o Jerry Tillery, defensive tackle muito bom, uma escolha muito boa deles. E o safety Nasir Adderley, que também foi ótima escolha e vai ter uma dupla
Dervin James e Nasir Adderley de safety. Então, cara, os Chargers pra mim são um dos grandes favoritos pra chegar no Super Bowl, assim, fácil não, porque tem os Patriots e outros times, mas eles vão chegar nos playoffs certamente, a não ser que aconteça uma catástrofe de lesões, tomara que não, porque meu time na AFC são os Chargers, mas eu acho que eles têm de tudo pra chegar ali, pelo menos na final de conferência, e brigar pelo Super Bowl tranquilamente. E eu acho que eles ganham a divisão nessa temporada também. E tu, o que tu acha, Fábio? Então, os Chargers, os Chargers jogam como nunca, perdem como sempre, né? Infelizmente, essa é a realidade dos Los Angeles Chargers. Fico impressionado porque eles têm um quarterback de elite, né? Eu acho que todas as posições, elas têm um jogador que é o melhor que a gente nunca lembra. O melhor quarterback que a gente nunca lembra é o Philip Rivers. Ele é muito bom jogador. Você tem um ótimo running back. A linha poderia ter sido um pouco melhor reforçada. Eles perderam um recebedor, mas ainda o corpo de recebedores é muito bom. E a defesa nem se fala, né? Se o Joey Bosa conseguir ficar saudável, o time tem chances, realmente tem chances. O que a gente não consegue entender é como um time tão forte, por exemplo, ele chega em New England ano passado nos playoffs e apresenta tão pouco. Não é demérito você ser dominado pelo Belichick, mas parecia que faltava vontade naquele time dos Chargers. Mas eu concordo com você, acho que é um time que vem para ganhar a divisão. Acho que ele vai ganhar a divisão com uma margem bem maior que a dos Chiefs no último ano. E olho neles para Super Bowl, com certeza. Para mim é o melhor time da AFC antes da temporada começar. E qual o palpite? O Chargers vem para um outro 12-4. 12-4. E tu, Gabriel, o que tu acha desse Los Angeles Chargers? Não é San Diego Chargers. O que tu acha dessas aquisições e a campanha para a temporada? Eu achei bem interessante. Os linebackers do Chargers são bem jovens, né? A gente percebe isso. Então ainda tem bastante tempo para melhorar eles. Nenhum mostrou muita coisa ainda, mas dá para melhorar. E agora com a chegada do Thomas Davis, é interessante de reparar como é que vai ser o jogo deles, né? E acho que também é o segundo melhor time da AFC, atrás dos Broncos. Não, brincadeira. Atrás dos Chiefs atualmente. E acho que eles vão para um 12-4 também, cara. Sinceramente. Eu só não acho que eles vão brigar... No caso, vão brigar, mas só não acho que eles vão levar a divisão. Acho que os Chiefs vão levar de novo. Eu acho que vão ganhar a divisão. Eu acredito que um ataque que tem o Rivers, tem o Melvin Gordon, tem recebedores muito bons, tem uma linha ofensiva sólida. A defesa nem se fala. O principal problema da defesa que eu sempre via nos Chargers era o linebacker. Eles pegaram o Thomas Davis, que é um baita linebacker, e que vai ajudar nessa própria evolução que o Gabriel falou. Secundária, meu Deus, choro de olhar os nomes. A defesa, a linha defensiva... Meu Deus, se o que o Fábio falou, o Bolsa tiver inteiro, coitados. Eu acho que é incrível, é um pouco de sorte, na minha opinião, como tem sido os drafts para os Chargers nos últimos 2 anos, né? Ano passado eles estavam na posição 18 e eles conseguiram selecionar o melhor safety da classe, que era para ter saído lá na escolha 7 para Tampa Bay. 10 certo. Com certeza. E esse ano eles ficaram com um ótimo nose tackle, defensive tackle, dependendo do esquema, que veio de Notre Dame, muito bom. O Tillery é muito explosivo e vai cobrir, né, essa ausência que tinha pro miolo da defesa. E na segunda rodada veio o melhor defensive back da classe, na minha opinião, era o meu favorito, Nasir Adderley. Acho que ele vai fazer uma dupla fantástica com o Dervin James, que já é uma realidade na NFL. Ele já é muito bom na NFL. Então minha campanha pra eles eu acho que vai ser um 11-5. Eu aposto até um pouco menos, porque a divisão é muito difícil. Duelos contra Chiefs, Raiders e até NFC, Norte e outros adversários podem complicar um pouco. Tem um problema que a gente sempre fala dos Chargers, o kicker, que é um problema que sempre pesa. Eles já perderam muitos jogos por conta disso. Então fica uma ressalva, mas eu acho que eles ganham a divisão. E agora a gente vai falar sobre o outro rival, o outro time que provavelmente vai bater de frente com eles, que é o Kansas City Chiefs, que teve ataque explosivo, o Patrick Mahomes MVP, a defesa era o problema, eles trabalharam bastante nessa free agency para ajeitar essa defesa, chegou o Frank Clark, edge, chegou o Tyrann Mathieu, o safety, Bashaud Breeland, cornerback, Alex Okafor, edge, Emmanuel Ogba, edge, Darren Lee, linebacker. Então, olha o que eles trouxeram para a defesa para ver se dá bom, porque eles perderam o Justin Houston, o DeFore, perderam o Eric Berry, e o Steve Nelson e o Eric Murray.
além do Orlando Kendrick. Então eles perderam boa parte da secundária e do pass rush. Então é um time que perdeu muitas peças importantes, mas soube repor. E eu acho que essa defesa tá mais renovada. Também, né? Tá mais renovada, principalmente pelas peças que chegaram via free agency e o draft também. O Juan Thornhill, que é um safety, e o Kalen Saunders, principalmente o defensive tackle. Então é um time que, ofensivamente, a gente não tem muito o que falar, né? Porque o Patrick Mahomes, segunda temporada dele como titular, tem aquele paradigma. Será que vai dar certo? Vamos saber estudar ele. Só que é muito difícil estudar o Patrick Mahomes, né, Fábio? É muito difícil. É muito difícil porque o Patrick Mahomes ele consegue até passar a bola sem olhar. E isso é uma coisa absolutamente inacreditável. Acho que a grande ressalva em relação ao ataque dos Chiefs é a perda do center. E isso é uma coisa que o ataque inteiro sofre de uma maneira muito, muito grande, que é a mesma ressalva hoje que a gente aponta para New Orleans, por exemplo, né? Perder o seu center é um grande problema, com certeza ele é um grande problema. Ele é o jogador mais importante do ataque depois do quarterback. É o quarterback da linha ofensiva que dizem, né? Exatamente. E além disso, eles podem perder o melhor jogador, não Patrick Mahomes, né? Que é o Tyreek Hill. Por conta de problemas extracampo, o Tyreek Hill tem boas chances de ficar fora dessa temporada e seria uma perda gigantesca para a forma como o ataque é estruturado. E já saiu o Kareem Hunt também, né? Exatamente, o Kareem Hunt já não está mais no time, apesar de que eles conseguiram trazer um novo running back que executou um trabalho muito, muito bem feito ali no final da temporada. Travis Kelce, melhor tight end da NFL, com todo o respeito ao George Kittle. O Travis Kelce é um verdadeiro animal. Então, assim, o ataque vem muito forte. Mas o Patrick Mahomes não vai lançar 50 touchdowns. Isso não é possível. Eles também tiveram o Carlos Hyde chegando pra... É um cara pra rotação ali de running backs. Exatamente, só rotação. Ele não é um cara... Em São Francisco não me deixa saudades nenhuma. Exatamente, e ele não se encaixa no estilo de jogo que o Andy Reid propõe pro ataque. Né? E a defesa, ela mudou completamente. Acho que o grande ponto da defesa é que ela perdeu pontos de referência. Eric Barrow e o Justin Houston são jogadores que eram líderes natos da unidade. Eu acho que pagaram demais no Frank Clark, tá? Muito. Pagaram demais no contrato dele. Então, a defesa dos Chiefs ainda, para mim, segue como um grande ponto de interrogação. Tudo bem, trouxe o Texugo do Mel, trouxe o Frank Clark, o Okafor e o Ogba podem trazer um elemento interessante para o pass rush, mas a defesa ela ainda não me passa confiança. Eu também concordo com isso. E tu, Gabriel, o que tu acha desse Chiefs? Tu tá apostando até que ganha a divisão? Por que tu acha isso? Eu sou puro clubismo, cara. Eu realmente gosto muito do Mahomes e como vocês estavam falando aqui, eu tava só ouvindo. É uma incógnita o Mahomes e eu acho que o ponto forte dele é saber se adaptar ao jogo. E então, acredito que com as peças que eles vão trazer, mesmo não sendo tão consistentes quanto as que saíram, ele vai saber se virar aí, e 50 touchdowns não lança também, acredito, mas eu acredito que ele briga bastante pelo primeiro lugar, e eu acho que ele vai levar a divisão por detalhe também, mas acredito que ele leva sim, e vai ser, eu acho que eu não sei, 13-3 eu acho. 13-3? 13-3. Eu tô bem... Eu vou apostar num 10-6 dos Chiefs. 10-6. Porque eu acho que os Chargers vencem a divisão. Mas essa defesa, apesar de renovada, como bem o Fábio falou, é uma defesa que precisa se encaixar. Realmente. E pode sofrer bastante problemas. Mas o ataque ainda segue sendo muito bom. Sem o Tyreek Hill perde. Mas eles draftaram até wide receivers com mesmas características para ver se não perde muito esse esquema. Travis Kelce, então... É um ataque muito forte, então eu vou apostar num 10-6. A defesa vai entregar alguns joguinhos. Os Chiefs... Eu vou ficar num 10-6 também. Eu vou ficar num 10-6 porque eu acho que esse ano, em alguns confrontos que tendem a ser históricos, os Chiefs, eles, para mim, largam na desvantagem. Por exemplo, Mahomes versus Aaron Rodgers. A gente vai ver esse ano. Versus Andrew Luck, a gente vai ver esse ano também. E ele vai ter que enfrentar Khalil Mack, Von Miller 2 vezes, Joey Bosa 2 vezes, Clelin Ferrell 2 vezes, se tudo der certo, né? E a defesa dos Vikings também, que é muito forte. J.J. Watt. Então, assim, acho que ele tem muitas dificuldades pelo caminho. O 10-6 é um recorde bem justo para esse time. E se ele conseguisse passar por tudo isso, a gente tem um monstro muito criado e um futuro, assim, ó,
um futuro que, nossa, brilhante. Eu já acho que ele vai ter um futuro brilhante, com certeza, pela temporada que ele teve. É possível. Mas tem que ver essa segunda temporada, vão com um pouco de cautela, né? Mas se ele conseguir passar por tudo isso e levar os Chiefs longe, olha, acho que o Mahomes já começa a entrar pra história da NFL, com certeza. Não, com certeza. Acho que o grande problema e a grande solução do Mahomes, ela tá na mesma pessoa, né? Que é o Andy Reid. O Andy Reid, ele consegue criar ataques espetaculares, como esse dos Chiefs, que a gente tá vendo, mas ele tem um problema muito grave em pós-temporada. Ano passado ele venceu um jogo, tudo bem, conseguiu vencer o Indianapolis Colts, mas ele não consegue vencer determinadas barreiras. Eu não sei se ele vai ser capaz de ser esse mentor do Mahomes para que o Mahomes vença um Super Bowl. Com certeza. O Andy Reid é um cara que, de perfil, parece um cara legal, mas ele faz umas babaquices aí que o cara começa a se questionar se ele merece o cargo onde ele está. Então, pessoal, analisamos a AFC Oeste, a NFC Oeste, falamos de Oakland Raiders, Denver Broncos, San Francisco 49ers, um programa onde os nossos clubes foram analisados, nossas franquias, nossas paixões na NFL. E falamos dos outros times também, que são favoritos na frente dos nossos, mas ainda seguimos acreditando. Muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado pela participação aqui, Fábio, foi muito boa. O cara conhece bastante, ele é redator do The Playoffs, escreve sobre NFL, sobre futebol americano no Brasil, college football. Ele joga, é um baita safety, já vi várias interceptações de Fábio Rocha Garcia. Então, muito obrigado mesmo e volte sempre ao nosso podcast, porque é sempre legal ter a tua presença aqui. Ah, que isso, eu agradeço a vocês aí, obrigado Gabriel, Alex, é muito bom a gente poder conversar com amigos e poder conversar sobre futebol americano. Não foram tantas interceptações assim que eu fiz, ainda estou perseguindo a minha meta de uma por jogo, mas é isso aí, muito obrigado mesmo. Acessem The Playoffs, por favor, é um baita site, a gente consegue fazer uma cobertura muito boa sobre futebol americano dentro e fora do país. E é isso aí, gente, um grande abraço. Vamos deixar um recado pro pessoal do grupo do The Playoffs, né, porque estão sempre comentando muito, criticando o Oakland Raiders e o San Francisco 49ers sempre. Sim. O José, que torce pros Jets, um absurdo ele falar que os 49ers não vão chegar no Wild Card, que o time é pior que o Tampa Bay Buccaneers. Eu fiquei pistola. Ai. Mas é muito triste você ser zoado por um torcedor dos Jets. Isso é verdade. É muito triste. É muito triste mesmo. Sério, é triste, porque ele pode fazer isso, porque o Jets é melhor que o meu time, mas ele é o Jets, tá ligado? Ele é o Jets. Ele é de Nova York. Nova York só fala essa porcaria. Exatamente. E também um abraço pro Ricardo, né? O Ricardo Pilot, que Ricardo. é torcedor do Saints, tá empolgado. E obrigado por liberar o Fábio aqui, né? O contrato. E obrigado, Gabriel, mais uma vez pela parceria. Mais um podcast na conta. Sempre bom tá aí, vamos que vamos, né? Tá quase chegando a temporada, hein? Tá quase chegando. Em breve falaremos muito mais sobre a NFL. Então, até a próxima e tchau!